Seja bem-vindo a mais um episódio do Código Imobiliário. Eu sou Alessandro Machado e para quem ainda não segue este canal, já clica aqui no sininho, se inscreva, porque semanalmente eu vou trazer conteúdos que são relevantes no seu desenvolvimento. E dessa vez eu trago um convidado mega especial. Eu já adianto que isso não é um podcast, é um bate-papo sobre educação, sobre vendas, sobre mentalidade e sobre todos os componentes que são importantes para que você possa gerar mais resultado no decorrer da sua carreira. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui que vai se apresentar para vocês, que é o responsável por deixar minhas pernas tremer. As pernas tremendo. Credo, tô brincando, viu, gente? Tô brincando. O Lúcio é um personal trainer, eu já conheci há algum tempo, e ele é o responsável, um dos responsáveis por eu perder mais de 15 quilos, e como a minha performance no meu dia a dia mudou a partir daí. Então, Lúcio, se apresente aí pro pessoal. Boa. Pessoal, é um prazer, né? Meu nome é Lúcio Humberto, sou personal trainer. E a gente faz esse trabalho aí hoje voltado para emagrecimento, para alta performance e também pensando em uma longevidade com qualidade. Então, eu estou muito feliz em estar aqui, em poder transmitir um pouquinho desse conhecimento. Eu acho que a gente vai falar muito hoje aqui sobre como os hábitos saudáveis, eles acabam impactando na performance cognitiva, na performance de vendas e também na performance como um todo dos corretores, do profissional de venda que estão nos assistindo aqui. Então vai ser um bate-papo aí bem interessante, acredito que a gente vai conseguir agregar bastante aí na vida de todo mundo. E a primeira pergunta para a gente entrar nesse nosso bate-papo: o gordinho é bom vendedor? Bom, normalmente ele pode até achar que é, mas no fundo existe uma lacuna muito grande que ele poderia performar muito mais. Então, ele é ruim de vendas? Depende, tem várias ferramentas que a gente pode olhar. Mas vamos imaginar um carro, né? Imagina que ele é uma Porsche, mas ele poderia ser um avião. Legal. Então, ele é uma Porsche. Imagina uma Porsche 911, que custa até 300 km. Mas eu sou muito bom, eu dou muito certo. Mas você poderia ser um avião, meu amigo, com 600, que anda 600, 700, 900 km por hora, se ele cuidasse um pouquinho mais da saúde. Então, ele pode performar? Pode, mas ele poderia performar às vezes 5, 10 vezes mais se ele cuidasse um pouquinho mais dessa saúde. E eu vejo muita gente, né, Lúcio, por exemplo, eu fiz uma brincadeira, esse gordinho veio, mas tem muita gente talentosa em vendas, o cara tem talento, o cara tem o traquejo do negócio, sabe vender, tem sucesso, mas é igual você falou, às vezes ele fica naquela zona de conforto, analisando o momento dele. Ele está tendo resultado, mas ele poderia ir além. E uma das questões que fez a diferença para mim foi a questão da energia. Mais uma vez, a autoconfiança que isso gera nas vendas é muito importante. E esse cuidado dessa rotina que o vendedor precisa ter, que não é só, vou fazer um curso de argumentação de vendas. Cara, você tem que preocupar com a sua saúde, você tem que preocupar com a sua mentalidade. Então, para quem está nos assistindo, na sua opinião, Lúcio, quais são os componentes essenciais da saúde física para o cara realmente ter um desempenho em vendas maior? Boa. Quando a gente fala de auto performance, né, eu sempre gosto de falar que auto performance é você ter alinhado o seu corpo, a sua mente, energia, hábitos que vão fazer com que você realmente consiga extrair o seu melhor todos os dias. Viver o melhor todos os dias. Independente de eu estar motivado, de eu estar feliz, de eu estar querendo ou não. Então, para mim, alta performance é isso. Eu ter energia, eu ter meu corpo, eu ter minha mente alinhada em hábitos que vão realmente me levar a performar todos os dias. Viver o meu melhor, digamos assim, todos os dias. E aí eu te faço a pergunta até para te trazer esses pilares para mim, que são os pilares da alta performance, pensando em saúde, qualidade de vida e desempenho em vendas. Para você, qual é a melhor e a maior ferramenta que um profissional de vendas ele tem hoje para vender? É um CRM? É um script? É um anúncio? É as redes sociais? Qual que é a maior ferramenta de vendas que um vendedor hoje, um profissional de vendas, que ele tem hoje que realmente ajuda e faz ele vender mais? De todas elas? De todas, que você pensa. Cara, eu acho que é um componente de todas elas. Eu gosto muito de falar de prospecção. É onde a minha especialização em vendas é prospecção de cliente. E eu acredito muito na diversificação de todos os canais. Porém, entre a ferramenta e a intenção existe um operador. Boa. Esse operador tem que estar bem. Senão ele não vai fazer suas redes sociais bem, senão ele não vai fazer
as suas ligações bem, senão ele não vai se apresentar bem, é por aí? Sim, exatamente. Olha que interessante. Você pega o melhor CRM que tem no Brasil. Certo. Ele funcionaria sem uma pessoa? Não. Você pega o melhor script que tem. Ele funcionaria sem uma pessoa? Não. Você pega a melhor e todas as melhores ferramentas de venda, ele funcionaria sem uma pessoa? Não. Então, o pilar, talvez, principal e a ferramenta principal que o profissional de venda tem é ele mesmo. É ele mesmo, é o seu corpo. Então, o cara, às vezes, o profissional de vendas, de forma geral, ele investe ali 2, 3 horas olhando o seu CRM. Olha 2, 3 horas ali estudando script, estudando cliente, fazendo anúncio e tudo mais. E aí, chega no final do dia, eu pergunto, você tem tempo para cuidar da sua saúde? Não, não tenho tempo. Ou seja, a ferramenta principal que vai realmente fazer ele vender, ele não tem tempo para cuidar dela. Então ele analisa os scripts, analisa tudo. E aí eu pergunto, você tem 30 minutos para cuidar da sua saúde 3 vezes na semana? Não, não tenho tempo, tá muito corrido. Mas como assim? A sua melhor e maior ferramenta que você tem, você não tem tempo para cuidar dela. Não dá atenção para ela. Então a gente começa já fazendo essa reflexão para os profissionais de venda aí de forma geral, tá fazendo. Você realmente tem cuidado da sua maior e melhor ferramenta de forma efetiva de vendas? Ou você está só, não só, que é muito importante, olhando para o script, olhando para o anúncio, e está deixando o seu corpo realmente para depois? Imagina você, se amanhã, você profissional de vendas que está nos assistindo, se amanhã você tem algum problema de saúde, o que adiantou eu ter a melhor ferramenta? O que adiantou ter o melhor script? O que adiantou eu estar na Polo, na melhor imobiliária da cidade? E principalmente saúde, acabou. Principalmente o cara é autônomo. Então, quanto mais ele estiver alinhado com a sua saúde física, é melhor. Total. E aí, quando a pessoa ela entendendo esses pilares, né, entendendo, nossa, realmente, eu não tenho cuidado de mim, eu tô fazendo tudo aqui, script, tudo mais, mas eu não tenho cuidado de mim. E aí eu trago sempre os 4 pilares que para mim são os pilares da alta performance pensando em saúde, que é uma prática, imagina uma mesa, né? A gente tem essa mesa aqui, imagina uma mesa com 4 pilares, né? Com 4 pés, assim. E aqui em cima seria alta performance. Então a gente tem 4 pilares aqui. Que dá sustentação. Da sustentação. Então um desse pilar, prática regular de exercício físico. Prática regular de exercício. Então, é um dos pilares dessa mesa, prática regular de exercício físico. Segundo pilar, alimentação saudável e hidratação. Também é outro pilar muito importante. Terceiro pilar, sono. Aí eu vejo as pessoas ainda negligenciando demais o sono. Ah, mas eu vou ficar até mais tarde. Mas porque o cara fica naquela assim, sou workaholic, exatamente, vou trabalhar até mais tarde. Aí a pessoa dorme 2, 3 horas, aí vive o outro dia só abaixo de café energético, abaixo de café energético. Não, o pessoal que é energético. Mas, assim, foi sem querer querendo, eu acho que eu atingi algumas pessoas. Mas aí o outro dia fica desse jeito. Então, o sono. E o terceiro pilar seria uma parte espiritual / mentalidade. Legal. Que aí envolve essa parte de estudar, de buscar conhecimento. E espiritual vai de cada pessoa, né? Eu gosto muito do livro do Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, que ele fala sobre fé, mas a fé de acreditar. Não é uma fé religiosa, independente se a pessoa tem religião ou não, mas uma fé de acreditar que eu posso vender mais, acreditar que eu vou fechar com aquele cliente, realmente ter fé e acreditar. Então, para mim, esses são os 4 pilares, né? Como se fosse uma mesa aqui, os 4 pilares que realmente vão dar alta performance para as pessoas em vendas e na vida como um todo. Então, eu tenho que buscar sempre ter esses 4 pilares alinhados, porque é igual a mesa. Se eu tiro um pilar, o que a mesa vai ficar? Ela vai ficar manca, né? Vai ficar capenga. Vai ficar capenga. Se eu tiro 2, ela vai ficar mais capenga. E nisso eu tenho só um pilar, então eu tô cuidando só da mentalidade, só de fazer... Aí você vira monge. Aí você vira aquele monge, faz porra nenhuma, fica estudando, e não pratica nada. Então, os pilares da alta performance, para mim, que o profissional de vendas ele precisa realmente se atentar, esse é ter uma prática do exercício físico, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu sono, cuidar da parte mental, né? Então, tanto de mentalidade quanto da parte mental mesmo, cuidar dos seus pensamentos. Eu sou ansioso, eu tenho TDAH. Você está tratando isso ou você gosta só de trazer esse rótulo, sabe? Eu tenho isso. Não, Mas até quando a pessoa vai ficar justificando isso para não tratar, para não cuidar. Então, tem vários pontos que, assim, o profissional de vendas, se ele abrir um pouquinho mais a mente para isso, eu tenho certeza que ele vai conseguir performar muito mais e vender mais. Entender mais. Você tocou num assunto importante para vendas, que tem tudo a ver com a parte física, ansiedade. Tem muito corretor que é ansioso. Eu acho que a ansiedade em vendas, ela prejudica o fechamento, a abordagem, principalmente
principalmente a identificação do que o cliente realmente quer. O cara que pratica atividade física, qual que é a minha experiência? A gente via antigamente o tiozão que era careca e gordinho, era o cara de sucesso. Sim, né? total. Hoje a gente vê grandes proprietários de empresas, grandes CEOs, grandes vendedores, grandes pessoas de sucesso, que o shape, a saúde, virou uma moeda gigantesca de performance. Trazendo para o lado emocional, o que a saúde consegue ajudar o corretor, o vendedor, a pessoa que trabalha com vendas a conter a ansiedade? Existe alguma coisa fisiológica que a educação física, a atividade física ajuda o profissional nesse ponto? Boa, com certeza. Existe vários, inclusive é uma das moedas, digamos assim, não vou falar remédio, mas uma das moedas mais utilizadas para tratar transtornos, né, de ansiedade, depressão e vários outros transtornos é a prática regular de exercício físico. Porque durante e principalmente após a prática, nós temos uma liberação muito alta de neurotransmissores do prazer. Então, dopamina, endorfina. Então, muita gente ainda, às vezes a pessoa pratica exercício físico e ela nunca sentiu isso, né? E quando a gente começa a sentir, eu até fiz um post, nossa, isso aqui é bom demais, gente. Como é que a pessoa não gosta de fazer exercício físico? É muito gostoso estar ali, principalmente após. Então, principalmente pensando nesses neurotransmissores que são liberados após a prática do exercício físico, isso beneficia demais. Porque o que é, vamos dizer assim, um padrão, e aqui eu vou falar de forma bem resumida, e se tiver algum profissional aí, não leve o pé da letra, o que seria o sentimento aí, por exemplo? Olha, se você quiser levar o pé da letra, coloca nos comentários aí. Mas o que seria, por exemplo, a ansiedade? É quase que um sentimento, a gente tem várias mudanças mentais que acontecem durante todo o dia, mas pensando em luta ou fuga, é um sentimento de luta ou fuga. Então, a ansiedade, por exemplo, o estresse, é como se eu estivesse fugindo. Então, o nosso sistema mental, ele é muito ainda, ele tá muito ainda meio que na pré-história ainda, ele trouxe vários sentimentos, várias ações ainda muito antigo ainda, como se a gente estivesse lá no meio da savana, no meio da floresta, lá na savana africana. Então, a ansiedade, às vezes, a pessoa está querendo lutar ou ela está sofrendo com antecedência para alguma coisa que está no futuro. Então, se eu tenho neurotransmissores do prazer, do bem-estar, eu tendo a baixar esses níveis de ansiedade. E, contrapartida, eu tenho mais energia. Então, se eu tenho mais disposição, eu tenho mais energia, eu tenho mais ânimo também. Resultado da prática regular de exercício físico. Então, além também da sua alimentação, além do sono. Então, a pessoa, por exemplo, ela dorme ali 4 horas por noite. Com certeza, no outro dia, o cortisol, que é o hormônio do estresse dela, vai estar muito mais alto. E ela passa, eu tô estressado, eu não sei o que acontece, que eu tô muito estressado. Quantas horas? A gente sempre faz essa anamnese no início, quando a pessoa começa a fazer exercício com a gente. Além de entender essa parte muscular, entender quantas horas você dorme. Porque não adianta você treinar também muito, dormir pouco. Você não vai ter... Não faz sentido. Então, esses pilares que eu falei para você, da alta performance, eles estão totalmente ligados até uma redução da sua ansiedade. Se eu olhar um pouco mais com um olhar mais reflexivo e de autoconhecimento. Eu preciso me autoconhecer, entender o que eu tenho e buscar formas de minimizar ou reduzir aquele transtorno que seja, ou que seja aquele momento que eu sei que eu vou ficar mais ansioso. Então a gente trabalha isso com a prática regular de exercício e os outros hábitos também. Tem um ponto, olha para você ver, um ponto que é importantíssimo, a questão do sono. Eu tive isso, tá? Assim, a gente não é perfeito, não, gente. Tudo que a gente está falando, a gente já passou por esse processo de procrastinar, de não treinar, de não fazer o que precisa ser feito para vender um pouco mais. Só que a gente, nesse caminho, a gente faz escolhas na nossa vida. E uma questão que eu corrigi foi a questão do sono. Mas às vezes a gente fica naquela falsa mentalidade assim, não tem tempo, eu não consigo dormir cedo. Só que aí o que eu fiz? Eu fiz um exercício, que eu fui analisar o meu processo noturno ali. Então o que eu percebi? Eu acabava minhas atividades cedo, e aí eu ficava de um período rolando tela, fazendo isso, procrastinando. Só que eu não conseguia identificar aquilo. Então o que eu fiz? Eu corrigi esse hábito ruim. Só que esse hábito me gerava prazer também. Só que existe prazeres negativos e positivos, né? Tudo é hábito. Cara, eu comecei a corrigir isso. Hoje eu sou uma pessoa que dorme cedo, acordo cedo, então tenho uma qualidade de sono.
Cara, o que isso refletiu no meu desenvolvimento, que é aquela famosa frase, nossa, frase, né? Acordei zero. E aí você vai, faz uma corrida, estuda. Cara, a performance assim aumenta absurdamente. E tem muita gente que está nos assistindo aqui que está na falsa ilusão que está trabalhando muito, que não tem tempo, mas eu convido vocês a fazer uma retrospectiva e uma análise crítica do seu dia. Com certeza. Ah, realmente você não tem tempo? Por exemplo, eu treino na hora do almoço. É o tempo que eu tenho ali, né? Você sabe, eu treino na hora do almoço, é o tempo que eu tenho. E eu coloco na minha agenda, porque se você não colocar na sua agenda, você não faz o que você precisa fazer. Sim. Porque não é algo que para quem tá começando é gostoso, né? Vocês gostam de treinar todo dia? Não gostam. Cara, o povo vai pensar que só tem gordinho aqui. Então a gente não... É porque a gente é um hábito novo que a gente tá começando, é um hábito novo. Então, qual que é uma pessoa que está nos assistindo aqui, Lúcio? Ela tá mudando os hábitos, ela tá tentando dormir mais cedo, dormir melhor, alimentar melhor, só que em contrapartida ela tem aquele conflito do prazer, do algo que ela está acostumada. Geralmente, quanto tempo uma pessoa tem um hábito saudável, ela gera, para ela praticar todos os dias, quanto tempo ela consegue administrar isso internamente como algo gostoso, igual você falou. Quanto tempo ela tem que ficar ali fazendo aquilo para ter esse hábito saudável? Boa, então tem várias teorias aí, né? Você trouxe alguns pontos interessantes. Tem várias teorias aí de quanto tempo o hábito ele é formado, né? Então tem os 21 dias, né? Tem aquele desafio que o pessoal gosta de fazer de 21 dias. Mas, na verdade, a depender do hábito, você pode conseguir, ele pode mudar se tornar um hábito em até 60 dias, 66 dias, alguns estudos trazem 66 dias, e outros falam em até 6 meses ou 1 ano. Depende o quê? Depende o quão intenso tá. Você acha que é como se fosse um vício? Uma pessoa, vamos supor, o cara é viciado em droga, então depende muito daquele time. Total, com certeza. Inclusive, né, quando a gente estuda neurociência, o local onde estão os hábitos e os vícios é o mesmo lugar. Ah, é? É o mesmo lugar. Então, quando a gente estuda eu gosto muito da neurociência, do comportamento, e um professor que eu tenho acompanhado bastante, ele fala muito isso, ó, o lugar onde estão os vícios e os hábitos são no mesmo lugar. A diferença, às vezes, é o prazer que aquilo gera. E quanto eu quero aquilo novamente, certo? Então, isso normalmente é diferente. Mas, assim, o tempo, até 6 meses, vai dependendo muito do quão aquele hábito realmente está forte. E aí, eu não sei se eu posso falar um palavrão. Pode. Gente, ó, no início, todo comportamento que você quer mudar, no início vai ser uma desgraça. É difícil. É difícil. Por quê? Você passou muito tempo ali, imagina as vias neurais, né? Elas vão se fortalecendo, como se fosse uma corda. Vai fortalecendo, como se fosse um músculo, ele vai fortalecendo. Então, você desfazer, digamos, isso aqui, isso dá trabalho. E nosso corpo, e na maioria das vezes, nosso corpo não quer isso, né? O nosso corpo, ele não quer ficar fazendo exercício físico, ele não quer se alimentar bem, ele quer ficar de fora. Ele quer ficar repouso, monge aqui, só esperando aqui, aparecer um leão aqui, aparecer um animal que me sai correndo atrás dele. Mas nosso corpo, ele não quer isso. Então, eu tô tirando o meu corpo a gente chama de homeostase, né? Que seria o estado natural. Isso vai ser muito difícil nesse início. Só que, o que faz a gente conseguir? Eu ter os motivos claros para eu estar fazendo aquilo ali. Então, você que está começando, por que você está fazendo isso? O que vai mudar você inserir hábito saudável na sua vida? Ah, vai mudar que eu quero emagrecer 2 quilos. Não, isso aí não é motivo claro. Qual que é o motivo, claro? O que vai mudar na sua vida? Então eu vou ser mais saudável, vou ter menos risco de ter doença, você ter menos risco de morrer do coração, vou ter... Essa é uma pessoa mais bonita, né? Eu tenho uma preguiça, eu chego assim, ó. Eu não quero ficar forte. É porque nunca foi forte. Eu não quero ficar igual aquelas blusas fitness. É porque ela sabe que é difícil cada quesito, tem que abrir mão de muita coisa. Aí sabe o que ela faz? Eu tô preocupada com a minha saúde. Mentira, todo mundo tá preocupado com a parte estética também. E em vendas, a parte estética, ela é fundamental. Com certeza. Né? Fundamental. Com certeza. Faz muito... Depois de interromper. Não, e isso faz muita diferença. Essa parte da autoestima. Mas eu gosto muito de tratar dessa parte de longevidade para a pessoa entender. E aí eu pergunto para você, Alessandro, como você quer chegar nos seus 80 anos? Então você quer chegar nos seus 90 anos? Como você quer chegar nos seus 100 anos? Porque como você vai chegar lá, está muito conectado com o que você está fazendo hoje. Porque, eu quero chegar nos meus 80 anos, mas se você quer chegar lá com qualidade ou sem qualidade? O que as pessoas têm hoje? As pessoas têm uma expectativa de vida mais alta.
Mas, na maioria das vezes, não é uma expectativa com qualidade. Então, a pessoa chegou a 80, 90 anos, ela não consegue andar. A pessoa que chega a 80, 90 anos, está tomando aquele caminhão de remédio, um tantão de remédio, não consegue ir no banheiro, tem alguém para dar banho. Então, isso não é uma longevidade com qualidade. Então, a ideia que eu gosto sempre de falar para as pessoas é: eu quero que você se cuide para você ter longevidade com qualidade. O que é uma longevidade com qualidade? Eu chegar nos meus 80 anos, eu ir lá no fazendão e dançar um forró, amiga, a noite inteira. Depois eu vou pegar o ônibus ainda e vou pegar o assento preferencial. Minhas pernas doendo, eu dancei demais a noite inteira. Quero saber dos jovens, não. Mas eu ter essa qualidade de vida, de eu ter independência, eu não depender das pessoas para as coisas simples, para ir no supermercado, para me dar banho, para me tomar banho. Tem gente que, por N fatores, às vezes a pessoa não consegue fazer isso. Mas as pessoas hoje, né, nós, digamos assim, nós que estamos mais jovens, digamos assim, nós temos ainda a capacidade e a possibilidade de se cuidar para isso. Claro. E o profissional de vendas tem que se atentar para isso, porque quanto tempo ele quer ser vendedor? Será que ele vai performar bem até lá? Olha que exercício legal da gente fazer. Pega assim, ó, você que está assistindo a gente. Às vezes você vai pensar que tudo que a gente está falando é bobagem, besteira. Total. Mas a gente tem que sair da caixa. Abre o seu celular, digita lá no Google os 10 profissionais de vendas, os 10 empresários mais bem-sucedidos. Você vai observar que todos eles, olha que legal, que todos eles estão fazendo uma transição pro lado fitness, né? Sim. Controlar os seus hábitos, porque, cara, antigamente o cara era CEO lá, diretor-geral de uma empresa, ele tinha uma empresa. Agora a gente vê o cara que é bem-sucedido, ele toma conta de várias empresas ao mesmo tempo, porque ele tem disposição, ele conseguiu estrategicamente avançar os negócios dele, mas, cara, você olha pro cara, o shape do cara tá alinhado, mente alinhada, proposta alinhada. Eu estava conversando também, Lúcio, com um diretor da Ambev, e ele falou para mim o seguinte: nós vamos ter que adaptar o nosso modelo de negócio. Tanto é que agora tem corona com vitamina, com proteína. etc. A gente vê que as pessoas estão tendo esse nível de consciência. Sim. Isso quer dizer que no futuro a gente vai ter mais profissionais de alta performance? Não necessariamente. Às vezes o cara mete o shape e não estuda. Mas assim, eu falo assim, porque não são todas as pessoas que têm, graças a Deus, hoje tem aumentado bastante, eu acho, por conta da ascensão das redes sociais, mas as pessoas, não são todas as pessoas. Se você, por exemplo, vamos lá na Porco, vamos fazer uma enquete lá, quantas pessoas hoje já estão praticando exercício físico? Talvez muito mais do que antes, com toda certeza, mas ainda é uma margem muito baixa. As pessoas ainda, mesmo compostas de tanta informação, de tanta gente falando, ainda não despertaram, boa parte das pessoas, a esse autocuidado, a praticar o autocuidado. Então, eu acho que vai ser um processo, mesmo, você falou, se eu abrir meu Instagram, todas as pessoas que eu considero pessoas de sucesso, todas elas praticam exercício físico. Ao menos as pessoas que eu sigo no Instagram. Tem essa prática dos hábitos saudáveis. Mas ainda, algumas pessoas ainda relutam pela essa questão de, eu não tenho tempo, eu não tenho perfeccionismo. Aí eu falo assim, muita gente, não, mas eu não sou perfeccionista, eu não gosto das coisas. Não, esse é um dos tipos de perfeccionismo. Um outro tipo de perfeccionismo pode ser assim, eu não vou na academia porque eu não tenho personal. A pessoa falou pra mim, o dia que eu conseguir pagar um personal, eu vou. Eu falei, mas quando você vai conseguir? Eu não sei ainda. Você vai deixar até você conseguir pra você. Então, quebrar essas crenças, digamos assim, é muito importante pra gente ter lá na frente uma quantidade maior de profissionais de alta performance que realmente se cuidam, né? Que cuidam daqueles pilares que a gente falou aqui. Cara, você falou um negócio interessante. Às vezes a gente brinca, né? Olha o tanto de academia, de esporte, as coisas acontecendo. Mas se a gente olhar dentro do nosso umbigo, que é, por exemplo, a minha empresa lá, tem mais de 100 pessoas. Cara, é difícil ver alguém assim, pô, esse cara tá no shape, esse cara tá alinhado. E o que eu vejo também essas pessoas têm em comum? Elas estão com a exaustão mental muito grande por tudo isso que a gente conversou. E esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem no Instagram: não, eu tô até com preguiça de te seguir. Você corre, você pedala, você pratica, você trabalha, cara, mas isso quando o corpo fica preparado para a guerra, tá em guerra.
Ninguém vence uma pessoa que está preparada, né, nesse ponto. E eu queria te fazer mais uma pergunta, Lúcio, como especialista. Tudo isso que você me contou aqui são desculpas que as pessoas têm. E essas desculpas as pessoas usam também para não fazer uma ligação, para não fazer uma prospecção de vendas, para não visitar o seu cliente. A mesma preocupação nesse perfeccionismo, o cara espera o melhor momento para começar. Qual que é o melhor momento para começar? Qual que é, na sua opinião, o estralo que a pessoa fala assim, eu preciso mudar de vida, eu preciso melhorar meus resultados, eu preciso olhar no espelho e falar assim, ó, pô, eu preciso construir a pessoa que eu quero ser, que eu quero sonhar em ser, mas para começar hoje. Às vezes é muito distante, mas não é. Né? Por exemplo, eu emagreci 16 quilos em menos de um ano. Acho que o melhor momento, Alessandro, foi ontem, né? O melhor dia para ter começado foi ontem. Mas tem alguns pontos aí que a gente pode trazer, principalmente o primeiro ponto, né? Eu ter a clareza que eu preciso disso. E aí, quando eu tenho clareza, entendendo os benefícios daquela prática para minha vida. Então, realmente, vou lá no ChatGPT, vou no YouTube, vou ler todos os benefícios, vou listar. Quantos benefícios tem? Eu tenho certeza, por exemplo, a prática dos hábitos saudáveis, você vai listar ali 100 fáceis, 100 benefícios fáceis que você tem da prática do exercício físico. Então, entendendo os benefícios, fica muito mais fácil eu buscar começar a praticar aquela atividade. O segundo ponto é não comparar. Não comparar a minha rotina com a sua rotina, porque você tem uma rotina, você tem um tempo, cada pessoa tem uma rotina. Então, eu preciso alinhar e encontrar a melhor forma para mim. Não é a sua melhor forma, não é a minha melhor forma, não é a melhor forma dela, a melhor forma que é para mim. Então, vai ser 3 vezes na semana, por exemplo, a prática de exercício, vai ser 2, para começar. Eu sempre falo para as pessoas, comece o mais fácil e simples possível, depois você melhora. É igual a ligação. Eu começo não tem script, liga para pessoas. Só liga e fala, oi, tudo bem? Mas eu não tenho, começa da forma mais simples possível, depois você vai melhorando, vai aperfeiçoando. Então, tem que sair dessa inércia, né? É igual empurrar o carro, né? Qual que é a parte mais difícil de empurrar o carro? Quando ele tá parado. Porque quando ele começa a movimentar, ele começa a embalar. Então, sair dessa inércia é muito importante. E aí depois eu vou criando ilhas de motivação. Então, o que é ilha de motivação? Um objetivo, emagrecer de X quilos. Um outro objetivo, fazer isso. Eu vou sempre fazendo um review, né? Uma coisa que às vezes a gente não faz com o nosso corpo, com nossos hábitos, é entendendo o que melhorou. Por exemplo, você tem as métricas lá de venda. Então, como que eu sei que tá vendendo mais? Porque eu tenho métrica. Como que eu sei que eu tô tendo mais lead? Porque eu tenho métrica. E o meu corpo? E às vezes eu não paro para pensar. E essa questão do meu corpo, de entender as métricas, eu vou tirar uma foto agora para fazer um antes e depois, vou pesar, vou fazer uma medida, vou vestir uma roupa que não estava servindo mais. Então, tudo isso são métricas que vai reforçar positivamente que aquele comportamento está sendo certo. Perfeito. Por que a pessoa, às vezes, ela tem tanta dificuldade em começar? Porque aquele comportamento que ela já faz, ela reforçou tanto positivamente que aquilo é bom, que é difícil ela tirar aquilo. E aí o exercício, e o exercício acaba sendo um meio de uma punição, sabe? E aí o ficar deitado no sofá é positivo e o exercício se torna uma punição. Só que eu preciso, de início, eu falei, no início é uma desgraça, não é fácil. Porque você tá saindo, o seu corpo estava acostumado. Então, você chegava, 6 horas da tarde, colocava o pezão no sofá e mexia no celular. Chama a pizza, agora que você chegou, calçou um tênis, o corpo tá relutando. Falando, cadê meu sofá, pelo amor de Deus? Não vai ser fácil nos primeiros dias. Mas conforme eu vou reforçando esse comportamento, vou reforçando, fazendo, repetindo, aquilo vai se tornar cada vez mais automático. Mas eu preciso vencer essa primeira barreira, de sair dessa inércia. Legal. Então não existe o melhor momento. O melhor momento é entender, ter clareza daqueles objetivos, os benefícios daquilo, me colocar em movimento, que seja 5 minutos. Eu sempre falo para as pessoas, o que é 1% melhor? 1% melhor, né? Eu estou fazendo nada de exercício, essa semana eu faço 5 vezes. E não foi 1% melhor, foi 1000% melhor. Você não fazia? Você não fazia nada. Então o que é 1%? Eu não estou fazendo nada hoje eu vou chegar em casa, vou calçar meu tênis, vou dar uma volta e volta do meu quarteirão. Mas isso não é nada, nada é o que você está fazendo hoje. Se você deu uma volta em volta do seu quarteirão, isso é maravilhoso, você saiu da sua inércia. Aí eu reforço. Massa, muito bom, reforço pra mim. Parabéns, você conseguiu só de sua inércia. Amanhã, mais uma volta, a semana inteira. Excelente, agora semana que vem eu vou dar 2 voltas. Aí passa a ser um desafio diário. Um desafio diário, que vai chegar um momento que eu falo assim, agora eu vou pra academia. Então, não necessariamente, eu sempre falo pras pessoas, a pessoa tem que ir pra academia de início.
Às vezes eu até falo, não vai pra academia, dá uma voltinha. Ah, mas o cara não quero saber do Aí movimento. vira aquela pessoa que paga e não vai. Eu quero saber que mais eu vou franquear. Eu quero saber que você esteja em movimento. Porque senão a pessoa faz isso. Aí quando a gente dá palestra, eu falo, o que você vai fazer? Ah, vou lá na Smart Fit e vou pagar um plano anual. Eu falei, não faz isso, pelo amor de Deus. Você não está sendo 1%, você está sendo 300.000% melhor. Eu quero que você seja 1% só. É um passinho. Ah, não, então vou chegar em casa, vou calçar meu tênis, vou dar uma volta em volta da pracinha lá. Ou tipo, mas eu não tô querendo emagrecer, não quero saber. Eu quero que você se coloque em movimento e aí depois primeiro você comece, depois você melhora. Comece e depois melhora. E alta performance, para finalizar essa parte, Alessandro, não é trabalhar mais. Não. É trabalhar a mesma hora com mais energia. Perfeito. Então, alta performance, a gente trabalhar mais, trabalhar workaholic, né, não sei o quê. Aí eu tenho que acordar 4 horas da manhã, tomar banho gelado, não sei o quê, ler 10 páginas do livro, aí eu enfiar a cara na banheira de gelo, não sei o quê, e aí eu vou dormir. Não, cara, chega no final do dia, o cara tá exausto. Então, não é todas as pessoas que conseguem ter uma rotina assim. Então, Você fala, é bonito. Trabalhar, não é trabalhar mais, é ter mais energia com aquela mesma hora. Pra mim, isso é alta performance. Claro, não, você resumiu muito bem. Tem muita coisa que é bonito pro Instagram, mas que na prática não funciona. Por isso que você tem que entender o seu momento. Aconteceu uma coisa... Mas antes de eu falar aqui, pessoal, não se esqueçam, hein? Clica aqui no sininho, inscrevam no canal, porque você deve estar pensando assim, cadê a técnica de vendas? Aqui é a técnica de vendas, aqui é a sua máquina. Então você tem que preocupar com a sua máquina, depois você preocupa com a técnica. Então a gente está te ensinando o princípio de tudo. Mas aconteceu uma questão interessantíssima, né? Eu treino meio-dia, esses dias uma pessoa foi me zoar e falou assim, você treina em horário de madame, meio-dia? Eu virei para ela, você treinou hoje? Não, falei, então você não é exemplo para mim. A mesma coisa quando você está no salão de vendas e fala assim, não, o cara está fazendo uma ligação tudo errada. Uhum. Cara, você já ligou? Não. Então não critica. Então a pessoa que está começando, que deu o próximo passo, seja você que deu o próximo passo, vai. O seu exemplo tem que ser uma pessoa que já conquistou aquilo que você quer. Isso é o princípio da alta performance. E pessoal, a gente vai dar uma dica para vocês, e aí eu vou chamar o especialista. Aqui, pessoal, especialista, tudo é venda, na verdade, né? Tudo é venda. Dá uma dica, Lúcio, pro pessoal hoje, para mudar de vida, para depois dessa videoaula, aqui do nosso canal, o que o cara pode fazer hoje para começar a ter essa rotina um pouco mais saudável? O que ele tem que mudar hoje? Boa. Se fosse para você resumir assim, em poucas palavras, o que seria o cara, eu preciso mudar isso hoje? Boa. A gente vai ter esses 4 pilares que eu falei, que eles são bem, bem importantes. Primeira coisa, não ataque os 4 pilares. É um pilar por vez. Então qual é o leão? É um leão por vez, literalmente. Então, qual que é o leão da vez? Vai ser o exercício físico? Vai ser a alimentação? Vai ser o sono? O que você acredita que está pior nesse momento? Aí você vai ter que fazer essa autoanálise e entender o que tá pior é meu sono, porque eu tô dormindo 4 horas só. Então, primeiro vamos atacar o sono. Como que eu posso melhorar meu sono? Vou fazer uma higiene do sono. Vou parar de mexer no Reels ali 1 hora antes, 30 minutos antes, para mim não ter aquele estímulo da tela. O que eu posso fazer? Vou tentar chegar em casa mais cedo, então eu vou buscar possibilidades. Vai no YouTube, vai no ChatGPT. Possibilidades para melhorar. Tem muitas ferramentas. Às vezes nós somos preguiçosos mesmo, porque, por exemplo, o YouTube é uma ferramenta poderosa, tem muito conteúdo bom, mas eu sou preguiçoso, eu prefiro ficar comentando lá, enchendo o saco lá de post no Instagram, em vez de às vezes lá e pesquisar, saber se realmente aquilo faz sentido ou não. Então eu defini qual é esse pilar que mais está me afetando, e aí eu vou focar nesse pilar, entender, no mínimo ali 2 semanas. Primeiro eu vou no sono, então 1 semana ali, 2 semanas focando no meu sono, tentando dormir mais. E aí, gente, é aquilo que eu falei do 1%. Não é se eu tô dormindo 4 horas, hoje eu vou chegar em casa e falar assim, eu vou dormir 8 horas agora por noite. Amigo, você não vai. Não se ilude, não faça isso. Então, se você está dormindo 4 horas por noite, o que você tem que fazer? A minha primeira meta é dormir 4 horas e meia, 5. Um passo. Consegui já 5, hein? Agora vamos para 5 horas e 30, 6 horas. Até eu conseguir chegar no mínimo, que é o recomendado para todos os órgãos de saúde, todos os estudos trazem, que é de 7 a 9 horas por noite.
Eu deveria dormir e realmente respeitando ali a qualidade do sono também é muito importante. Então, eu alinhei esse primeiro pilar, 10, ali 15 dias eu vou pro segundo pilar, agora eu vou pro exercício físico. Ah, mas eu queria começar os dois ao mesmo tempo. Você pode começar, mas você vai focar primeiro você vai focar, deixar mais energia naquele objetivo. Porque senão, Alessandro, o que muitas pessoas fazem para começar? A pessoa ela começa querendo fazer tudo, tampar todos os buracos de uma vez. E ela não tá fazendo exercício físico, agora o que ela faz? A primeira coisa que ela faz, ela contrata um nutricionista, compra oito tipos de suplemento, que ela nem sabe para que é o suplemento, como aquele kit, né, suplemento assim, pagou um nutricionista, pagou o personal, foi lá na Smart Fit, pagou um ano de academia, aí comprou a pílula do sono e agora eu vou começar comer só peito de frango sem sal, de um dia pro outro. Peito, frango sem sal, treinar todos os dias e dormir 7 horas por noite, sendo que ela não fazia nada disso. Qual que é a chance de dar certo? Não dá certo. Não dá certo. Então, primeira coisa, eu entender qual que é o pilar que tá mais bagunçado. Esse pilar tá muito zoado, é a minha alimentação. Então, eu vou gradativamente melhorar a minha alimentação. Boa. Vou reduzir um pouquinho o açúcar, acrescentar um pouquinho de salada. Aos poucos, gente, é sem ser radical. A ideia é não seja radical, porque tudo que é radical acaba sendo insustentável. Não dá, ele não consegue. Ele consegue sustentar, não consegue ter constância. A mesma coisa do exercício. Então, alimentação, vou acrescentar um pouquinho de salada, reduzir um pouquinho do açúcar, ou planejar um pouquinho mais aos poucos, sabe? Não é de um dia pro outro eu vou fazer 7 marmitas e vou comer as 7 marmitas. Aí no dia eu faço novo. Aí chega no terceiro dia, eu não quero ver mais marmita na minha frente. Eu quero meter a biga naquelas marmitas que eu não aguento mais. Lógico, você não ensinou, você não foi nesse implemento gradativo. E a mesma coisa do exercício. Então, como que eu começo? Eu começo com uma caminhadinha em volta de casa. Não quero sair de casa. Coloca um videozinho no YouTube, senta e levanta da cadeira. Isso não é só isso. Isso é muito além do que você está fazendo hoje. Comece do jeito mais fácil e simples. Não tem pena. Faz em casa, dá a volta no cordão. Busque formas de você fazer isso mais fácil e simples possível. Depois você vai melhorando. Então, essa seria a recomendação, né, para quem quer iniciar. Entender qual é o pilar que está mais zoado, tá mais bagunçado, e aí eu vou focar ali, vou dar 15 dias ali para cada um desses pilares, depois eu vou fazer um review, ó, isso melhorou, o que não melhorou, e aí eu vou gradativamente melhorando, mas com calma e muita paciência, porque eu treino, Alessandro, tem 16 anos, aí a pessoa chega, ó, quanto tempo que eu fico com esse shape aí? Eu falo, 16 anos, tá pronto pra treinar 16 anos, pra ficar desse shape? Não, mas é porque tudo que a gente por isso tem que ter essa mentalidade de paciência. tudo que a gente faz é a longo prazo, a gente não pode pensar nada a curto prazo. E Luz, fica mais forte, hein? E o contrato personal tem que ser mais forte que eu. Tá difícil acompanhar, meu amigo. É isso aí, É difícil. Pessoal, obrigado para todos que nos seguiram aqui. Não esqueçam de seguir o nosso canal, de inscrever aqui no nosso canal, porque semanalmente a gente vai trazer conteúdos que são relevantes para o seu crescimento também, viu?